Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, está lá no telão e diz, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. É um texto bastante lido, conhecido, decorado por cada um de nós muitas vezes, ou pela maioria. E o apóstolo João está dizendo assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos ler juntos? Todos juntos? 1, 2, 3. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem gente que não falou, pode falar todo mundo agora. 1, 2, 3. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, porque a sua palavra é a verdade. E nós queremos, Senhor, conhecer a verdade do Senhor, sobre o Senhor, sobre nós mesmos, sobre tudo aquilo que o Senhor quer nos ajudar, nos ensinar, porque o Senhor é o nosso mestre, e o Senhor nos ensina a tua palavra, nos orienta segundo a tua palavra, Senhor, porque nós queremos, Senhor, ser ensinados pela sua palavra, em nome de Jesus. Todos digam amém. Pode sentar no seu lugar. O Evangelho de João, então, ele diz assim, nós vamos ver hoje 5 verdades que nós não podemos esquecer. Nós precisamos sempre lembrar dessas verdades que nós vamos ver. São só 5, mas nós vamos sempre procurar lembrar dessas verdades. Eu digo sempre assim que quando nós vamos, às vezes eu falo com o pessoal da liderança, né? Às vezes a gente vai lembrando algumas coisas e torna a lembrar. E eu falo assim, gente, preciso lembrar vocês disso, é necessário que a gente lembre disso. Apesar da gente já saber, mas é importante a gente lembrar disso. E eu sempre uso o exemplo de quando você vai viajar de avião, por exemplo. Todas as vezes que você viaja, faz um voo, sempre o comandante, a pessoa que está lá falando com a gente, ele diz assim, olha, quando você se assentar, uma máscara de oxigênio vai cair sobre a sua cabeça, tarará. E ele fala assim, você já sabe disso, mas não custa lembrar. Você já sabe, você que já viajou, você já sabe, mas não custa lembrar. E tem sempre aqueles que estão viajando pela primeira vez. Então é importante lembrar dessas coisas. E também na vida espiritual não é diferente. Nós sempre precisamos nos lembrar de algumas coisas. Existem coisas que nós precisamos esquecer. Tem coisas que é necessário nós não lembrarmos. Nós realmente buscarmos esquecer, deixar cair no esquecimento. Mas tem coisas que nós precisamos nos lembrar sempre delas. São verdades que nós precisamos nos lembrar. Então o apóstolo João, ele fala assim, então você precisa conhecer a verdade, então a verdade vai trazer libertação. A verdade por si só, ela não traz libertação. A verdade sozinha, ela não liberta ninguém. A verdade é a palavra, nós entendemos isso, esta é a verdade. Mas ela sozinha não traz libertação. Ela fechada não traz libertação. Mas quando nós abrimos a Bíblia, e quando nós buscamos a orientação da palavra, e nós buscamos conhecer o que é que está querendo dizer aquele texto para mim, pessoalmente, na minha vida pessoal, então aquilo vai trazer libertação. E nas áreas da minha vida que precisa de luz, a luz da palavra de Deus. Porque essa palavra diz também dela, no Salmo 105, acho que é o 119, 105, se eu não me falha a memória, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminhar. Então essa palavra, ela é luz, ela é lâmpada e ela traz libertação, ilumina o meu caminho e me guia a toda a verdade. Vamos ver a primeira verdade que nós precisamos lembrar aqui. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Eu quero agora que você abra a Bíblia. Nós vamos acompanhar Eclesiastes 3, do 1 ao 8.
sábio Salomão está dizendo assim: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião, tudo tem o seu tempo. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Presta atenção. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Existe tempo que você chora, mas virá o tempo de você sorrir. Ficar chorando a vida inteira. O choro lá em Salmo 30 fala que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. O choro ele pode até durar uma noite inteira, mas a alegria ela virá de manhã. De manhã pode ser algum outro dia no sentido original, não precisa ser justamente uma noite só e depois um dia. Esse tempo é de Deus, é o Kairos, como o pastor ministrou aqui a semana passada. É o Kairos de Deus, não é o nosso tempo, mas é o tempo determinado por Deus. Existe tempo de chorar e tempo de dançar. Existe tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar. Existe o tempo também de abraçar e tempo de se afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tem gente que só quer procurar e só quer ganhar e não quer perder. Mas existe tempo também para perder. Existe tempo de economizar e tempo, aqui está falando de desperdiçar. Não sei na sua versão, mas na minha está falando de desperdiçar. Alguém tem uma outra versão? Hora de largar? Lançar fora? Tá. Então existe tempo para você economizar e existe tempo para você, lançar fora muitas coisas que não precisa. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tem um tempo de ficar calado e tem o tempo de você falar. Tem gente que quer falar o tempo todo. Fala e fala de novo e fala outra vez e fala de novo, fala outra vez. Tem tempo de você fechar a boca. Tem tempo que é para você falar. Mas esse tempo é um tempo de sabedoria. Entenda a hora que você precisa falar e a hora que você precisa colocar água na boca e ficar calado. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Perceba, existe um tempo. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem a sua ocasião. Há um tempo determinado debaixo desse sol. Debaixo do sol, há um tempo e uma ocasião para todas as coisas. Mas quem não entende o que tem acima do sol, não vai entender o que acontece embaixo do sol. Porque esse tempo, acima do sol e acima do céu, existe alguém que é infinitamente mais. Embaixo do sol, embaixo do céu, somos seres humanos, não compreendemos muitas coisas, às vezes temos até repulsa. Quando nós olhamos para esse texto, nós temos até repulsa de ouvir, de dizer assim, existe um tempo para todas as coisas. E às vezes nós não queremos entender isso, porque o tempo nosso muitas vezes tem que ser o aqui e agora. E muitas pessoas que parece que nasceu de 7 meses, né? Que é tudo antes da hora. Tudo tem que ser antes. Aprenda a esperar em Deus. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a entender o seu coração, a sua vida, as suas emoções. Toda a circunstância à sua volta, aquele que está acima do céu, aquele que está acima do sol.
Debaixo do sol acontecem muitas coisas, mas acima do sol, querido, Deus está contemplando tudo. Deus está vendo tudo. E muitas vezes nós queremos ser juiz de todas as coisas. Nós queremos muitas vezes julgar o que não é para a gente julgar. A Bíblia fala para a gente julgar muitas coisas, mas existem julgamentos que não pertencem a nós, que é para nós entregarmos. E se nós não entendermos que o tempo que nós estamos, nós vamos entrar em qualquer porta que abre na nossa frente. Nós vamos entrando. Como de costume o mundo faz isso. Qualquer porta que abre, o mundo vai entrando sem saber, sem conhecer qual é o propósito de Deus para aquilo. Qual é o plano que Deus tem. Deus tem um propósito determinado. Mas nós precisamos conhecer esta verdade. Uma outra situação que nós vemos aqui, uma outra verdade. Pode pôr o número 2. Uma escolha errada pode trazer consequências irreparáveis. Uma escolha errada pode trazer consequências irreparáveis. É forte isso. É forte. É muito forte. Mas é verdade. É verdade. Não tem como a gente fugir dessa realidade. É uma verdade que nós não adianta ficar colocando um paninho por cima, colocando uma máscara em cima e muitas vezes não falarmos essa verdade. Isto é verdadeiro. Vamos ver algumas escolhas erradas e as suas consequências aqui na Bíblia. Algumas só, porque tem muitas, mas nós escolhemos somente algumas. Jonas, ele escolheu não obedecer à ordem de Deus. Foi a causa da tempestade. Provocou prejuízos e como profeta foi repreendido por um pagão. Lá em Jonas capítulo 1 você vai ver sobre a história de Jonas. Você já conhece, eu não vou ficar falando a história, mas Jonas ele foi... Deus falou para ele ir para um lugar, mas ele escolheu não ir. Ele escolheu ir para outro lugar. Deus, ele vai realmente, não que aceitar, mas ele vai assim, eu não sei que palavra usar, mas ele vai deixar. Ele vai permitir, porque ele deu essa liberdade de escolha. Essa escolha nós temos. Nós podemos escolher. Mas Deus disse a princípio para ele, vai para esse lugar. Eu não quero ir para esse lugar. Eu quero ir para cá. Então, tá bom. Então, vai para esse lugar. A escolha é sua, só sua. E quando ele é repreendido por um pagão, lá ele desce no porão do navio, e um pagão vai lá e fala para ele assim, a gente não sabe o que está acontecendo. Você está aí dormindo? Ele desceu para o fundo e estava dormindo. Eu acho que a impressão que tenho é que esse dormir de Jonas era um dormir assim, eu não quero me lembrar do que Deus me falou, eu não quero me lembrar que eu tomei o caminho errado, eu não quero recordar que eu desobedeci a Deus, e eu quero dormir, eu quero ficar dormindo, porque dormindo eu não vou ficar lembrando dessas coisas. Não sei se você já passou por isso, ou se você está passando, ou se você vai passar por uma situação como essa, ou se você conhece alguém que está passando por essa situação, que quer dormir muito, porque quer esquecer, de repente, das coisas que Deus falou, ou de alguma coisa que você precisa fazer. E ele vai lá e fala para ele assim, olha aqui, por que você não ora também ao seu Deus? Porque nós estamos orando ao nosso Deus, e o Deus deles era um Deus pagão. Clamando para que Deus revelasse o que estava acontecendo e o porquê daquela tempestade. E aí eles perguntam para ele, escuta aqui, quem é você? De onde você vem? Para onde você vai? O que você está fazendo? E ele fala, eu sou hebreu, sou adorador de Deus, sou crente, sou um crente. Então ora ao seu Deus para que ele possa fazer alguma coisa.
E então ele diz assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu sei o que você tem que fazer, me lança no mar, me joga. Na verdade, antes disso, eles tiraram sortes, né, para ver quem era o que estava causando aquela tempestade. E saiu em Jonas. E a sorte caiu em Jonas, era Jonas. E aí, então ele fala assim, me joga na água, me joga no mar. E eles ficaram com medo de jogar Jonas no mar. Nós temos medo, não vamos fazer isso, não podemos fazer isso. E ele diz, por favor, me joga, eu sei o que está acontecendo. É essa a realidade, eu sei o que está acontecendo. E eles então, com muito medo, eles jogam Jonas no mar e a tempestade acalma-se, não é? Você sabe a história. E a tempestade para. Porque muitas vezes nós escolhemos fazer as coisas. E são escolhas que existe uma consequência. Não tem como reparar, muitas vezes, uma consequência. Às vezes elas são reparáveis, mas muitas vezes não tem como reparar. É somente uma intervenção direta de Deus. Tem coisas que nós conseguimos acertar aqui, acertar ali, mas tem coisas que não tem como, são irreparáveis. Você realmente escolheu isso, é uma escolha que você fez. Então você vai ter que entender que essa consequência você vai ter que passar por ela. Outra pessoa na Bíblia, Sansão, ele escolheu satisfazer os desejos desordenados da sua carne e acabou sendo escravo e palhaço dos seus inimigos. Sansão escolheu realmente. Ele escolheu satisfazer os desejos da sua carne. Sansão, se você ler o texto lá de Juízes capítulo 14, você vai ver que antes disso ou depois disso, eu não me lembro, mas ele escolhe casar-se com uma mulher filisteia, contra a vontade dos seus pais. Contrariado os pais, ele diz, é o que eu quero, é o que eu vou fazer, eu vou me aliançar com uma filisteia, e vocês não têm nada a ver com isso. Em outras palavras, o que é que você tem com a minha vida? Meu pai e minha mãe. O que é que vocês têm a ver comigo? Eu vou me aliançar e acabou. Isso não acontece hoje não, gente? Será que isso não acontece hoje? Quantos filhos hoje estão sofrendo consequências porque desobedecem seus pais? Quantos filhos hoje entram em casamentos errados porque não obedeceram? Às vezes os pais, pastor, então eu tenho que esperar meu pai escolher para mim, minha mãe escolher para mim? Não, não é isso. Muitas vezes o pai vê aquilo e ele fala assim, filha, filho, eu não estou sentindo muito legal esse seu relacionamento. Parece que está meio caminhando por um caminho que não está legal. Parece que não está muito bem esse negócio. E o pai muitas vezes, e a mãe, tem uma percepção. Mas ele fala assim, mãe, quem vai viver com ele sou eu. Pai, quem vai viver com ela sou eu. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. E é o que acontece. Vai, casa-se. Daí, vamos pôr um longo aí prazo, 2 anos, estão separados. 2 anos está lá no tribunal, assinando a carta de divórcio, porque não deu certo. Não deu certo. Por causa de uma escolha, por causa de uma desobediência. Então Sansão, ele escolheu isso, e ele foi parar como palhaço dos seus inimigos, cego, sem condições, ele carregava pesos, cego e sem condições de caminhar. Uma escolha. Outra escolha, Judas. Judas escolheu trocar Jesus por algumas moedas e acabou se suicidando. Lá em Mateus 27 fala isso. Judas escolheu. E quando ele percebeu que Jesus ia ser condenado, ele teve um remorso. Um remorso. Ali no texto fala, na minha versão fala remorso. Ele sentiu um remorso. Na verdade, não era arrependimento. Remorso é diferente de arrependimento. Ele não se arrependeu. Sentiu só um remorso. E ele foi falar lá com os líderes judeus. E os líderes judeus disseram assim, olha, os sacerdotes, os líderes, disseram, o que nós temos a ver com isso? O problema é seu. O problema é seu. Você escolheu entregar Jesus. Você escolheu vender Jesus por 30 moedas de prata. A escolha é sua. E você lê lá esse texto, você vê que Judas, ele saiu para se enforcar. Ele saiu dali para se enforcar. Sabemos, logicamente, que teologicamente morreu enforcado.
fala que ele se lançou em uma estaca e as suas entranhas saiu para fora. Então ele saiu para se enforcar, mas ele não se enforcou, as entranhas dele saíram para fora. Ele se lançou em cima de uma estaca, então ele se suicidou. De qualquer forma, ele se suicidou. Então foi uma escolha dele. Escolhas são escolhas, e nós escolhemos o que nós queremos para a nossa vida. Outra escolha, o filho pródigo, ele escolheu sair de casa. Ele escolheu sair de casa no tempo errado e da forma errada. E acabou indo. Ele escolheu errado e ele acabou perdendo tudo. Ele acabou gastando tudo, tirando tudo que era dele aquilo, era dele. Você faz o que você quer com o que é seu. Não tem nenhum problema disso. Não tem nenhum problema você fazer o que você quer com as suas coisas. Pode. Pode sim. Mas também você tem que entender que existe uma consequência para isso. Existe uma consequência. E quando acabou tudo, ele não tinha mais comida. Gastou tudo o que tinha, toda a herança, destruiu tudo com meretrizes, com prostitutas, com gastos desnecessários. Mas acabou. Sabe? Acaba. Sabe aquele gostinho, prazer momentâneo? Acabou. E quando acabou, ele não tinha mais para onde correr. Ele foi bater nas portas procurando emprego. E aí, o emprego que ele teve foi de cuidar de porcos. Porcos, que era o animal imundo, sujo, que até para os judeus era sujo aquilo. E quando ele vê, ele queria até comer o que o porco estava comendo. Mas nem isso davam para ele. Nem isso ele podia comer. Ou seja, aí ele caiu em si. O texto diz assim, que caindo em si, ele disse, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu escolhi sair, eu escolho voltar. Você escolheu sair de uma situação? Você escolheu entrar numa situação? Escolha sair. Você escolheu entrar por esse caminho? Escolha sair. Quando Elias entrou numa caverna, lá no texto de Reis, diz assim que Deus passou ali, e ele falou com Elias. Ele passou num grande terremoto, mas não era a voz de Deus. E ele passou de uma outra forma, mas ainda não era a voz de Deus. E Deus falou num sussurro. E ele falou assim, ô Elias, o que você está fazendo aí? Sai daí. Sai dessa caverna. Ele podia falar, Deus, me tira daqui. Me tira dessa caverna, por favor. Deus disse, não, você entrou, sai você. Quem entrou aí foi você. Eu não levei você para essa caverna. Por acaso eu levei você para a caverna? Você foi porque você quis. Então, você entrou, você sai. Você entrou em um relacionamento errado, querido? Sai. Você entrou em uma jogatina? Sai. Você entrou em um vício? Sai. Foi você que entrou. Não foi Deus que fez você entrar. Não foi escolha de Deus. Foi escolha sua. Você escolheu entrar. Escolhe sair. Outra escolha. Esaú, ele escolheu trocar o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Esaú escolheu, foi escolha que ele fez. Quando Jacó chega, Esaú chega da caça, e Jacó, que é seu irmão, gêmeos, né? Eles estão lá e Esaú chega com muita fome. E Jacó está cozinhando um cozinhado de lentilhas. E ele diz assim, nossa, que cheiro bom é esse? E ele fala, meu irmão, é um caldo aqui que eu estou fazendo, está bem gostoso, hein? Olha o cheiro, olha só o cheiro, tem calabresa, tem bacon, tem um monte de coisa. Bacon não tinha porque eles não comiam bacon. Mas tem um monte de coisa que está cheirando demais esse trem aqui. Aí ele falou assim, cara, me dá um pouco aí. Eu estou morrendo de fome, me dá esse negócio aí. Ele falou, você não vai pegar meu caldo. Você vai me dizer, você vai prometer que você me dá o seu direito de primogenitura, então eu dou o caldo para você. Ele falou, pode pegar. Que vai valer o meu direito de primogenitura, o meu direito de filho mais velho? Eu estou com fome, eu quero comer.
Pronto, acabou. O meu direito de primogenitura não vai matar minha fome. Eu quero é comer. E aí ele vai lá, então dá o caldo para ele, é seu. E Jacó é abençoado. E Jacó é abençoado todos os dias da sua vida. E Esaú passa por um bocado de coisas, porque ele simplesmente escolheu vender o seu direito de primogenitura de filho mais velho. Você também tem essa escolha. Você pode vender o seu direito de filho de Deus, trocar o seu direito de filho por simplesmente uma situação, por algo que você acha que é gostoso, por algo que você acha que é bom naquele momento, mas você está vendendo simplesmente, está vendendo. É uma escolha que você faz, não vender. Última escolha errada, ela pode comprometer todo o projeto de Deus e o cumprimento das suas promessas em nossas vidas. Deus cumpriu, Deus prometeu, Deus quer cumprir. Mas o fato dele ter prometido não quer dizer que ele já cumpriu. Porque prometer, isso vai delongar tempo. E quem vai determinar esse tempo desse cumprimento na sua vida é Deus, mas depende de você. Se você quiser que ele cumpra, ele vai cumprir. Se você não quiser, também ele não vai cumprir. Vai acontecer muitas coisas antes do tempo, ou você vai perecer. Outra coisa, terceira coisa aí, muitas oportunidades são únicas na nossa vida. Então nós entendemos, nós vimos que tudo tem o seu tempo determinado. Uma escolha errada pode comprometer e trazer consequências irreparáveis para as nossas vidas. E muitas oportunidades são únicas em nossas vidas. Vou dar um exemplo aqui de 3 pessoas na Bíblia que tiveram oportunidades e aproveitaram elas, e elas são únicas. O cego de Jericó. Lá em Lucas 18:35 fala desse cego. E ele teve uma oportunidade, e quando ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali, como ele não via, ele somente ouvia, era a oportunidade que ele tinha de ser, naquele momento, receber algo de Jesus. E Jesus está passando, ele ouve assim, olha, Jesus está passando por aqui. Ele ouvindo isso, ele aproveita, ele agarra aquela oportunidade e fala assim, é agora, eu vou ser curado. Hoje eu recebo a minha cura. E ele não olha para a circunstância, ele não olha para nada, ele não olha para os discípulos de Jesus que ficam acotovelando um ao outro, dizendo, o que esse cara está fazendo aí atrás de Jesus? Arranca ele daí, tira ele daí. O que esse mendigo aí vem fazer atrás de Jesus? Afasta ele daí. Mas ele não olha para isso, ele simplesmente tem um foco e ele diz, eu vou até Jesus. Ele não olha as cotoveladas que ele leva, ele não olha os xingos que ele leva, entende? Porque ele escuta, ele não enxerga, mas ele escuta. Tem gente que pensa que cego não ouve, né? Não é verdade? A pessoa está lá com a pengalinha assim andando, e tem gente que fala assim, ele é cego. Ele é cego, ele não é surdo. Ele está ouvindo. E ele estava ouvindo tudo que as pessoas estavam falando sobre ele. Esse cara aí falando um monte de besteira sobre ele. Mas ele não olhou para as besteiras que falavam sobre ele. E você não pode olhar para as besteiras que falam sobre você. Você tem que olhar para Jesus. Você tem que ter um foco na sua vida. Para você realmente ser curado, restaurado em todas as áreas, você tem que ter um foco. E esse foco é Jesus. E ele foi até Jesus. E Jesus fala para ele assim, querido, Jesus para atendê-lo. Quando ele para, ele fala assim, eu vou voltar. Traz ele aqui. E ele fala, olha, o que você quer que eu te faça? Eu falei, eu quero ver só. Eles estão me jogando fora, eles estão me expulsando daqui, mas a única coisa que eu quero é ver, só ver. E ele fala, então veja, seja curado. E ele sai dali com a bênção de Deus. Ele sai dali curado, restaurado. Porque quando você entende que Jesus, ele tem um plano para todas as coisas, ele vai cumprir. Mas nós precisamos atravessar muitas situações para nós recebermos. Ele aproveitou a oportunidade. Uma outra pessoa que aproveitou a oportunidade foi Jacó. Jacó, ele lutou com o anjo a noite inteira. Quando ele estava passando pelo vale de Jaboque,
Ele atravessou todo mundo saiu, todo mundo foi, a família, todo mundo, aquela familhona que ele ganhou lá, né, onde ele estava na casa de Labão, um monte de filho, um monte de mulher, um monte de animais, passou todo mundo. Ele disse: agora eu vou ficar sozinho aqui. E ele fica lá, e o anjo do Senhor, na verdade é uma aparição do próprio Deus ali, e então ele luta com o anjo, e chega uma hora que o anjo dá uma encoxada na coxa dele, e fala assim: para, me larga. E ele: nada não, eu não te largo, enquanto você não me abençoar. Eu preciso ser abençoado. E o anjo, ele fala para ele assim: para, eu vou te... sai daqui, como se tipo assim, deixa eu. E ele fica meio que aleijado da coxa. E ele fala assim: então tá bom, já que você não me larga, então eu vou te abençoar. E ele aproveita aquele momento e é abençoado. Quantas vezes nós abandonamos as coisas, nós deixamos muitas vezes. Eu fui machucado por aquilo, eu fui ferido por aquilo. Jacó também foi ferido na coxa, mas ele foi abençoado, ele recebeu a bênção e ele aproveitou aquela oportunidade para ser abençoado. Última coisa, a mulher do fluxo de sangue, ela aproveitou uma oportunidade. Eu acho essa mulher incrível. Eu tiro o chapéu para essa mulher. Cara, uma mulher cheia de problemas, sangrando fisicamente e sangrando emocionalmente, porque ela já tinha sido roubada. Os médicos gastou todo o seu dinheiro, os médicos pegaram todo o seu dinheiro e ela gastou tudo. O texto fala que é tudo que ela gastou. E não teve sucesso. Mas ela ouve falar de Jesus. Ela ouve dizer: olha, Jesus vai passar por aqui. E ela também fala assim: opa, é a minha hora, é o meu momento, eu vou até lá, eu vou conseguir. E ela fraca, ela consegue passar entre a multidão, no meio de todo mundo. Ela passa por muitas barreiras, muitos obstáculos, mas ela consegue. Ela diz assim: se eu somente tocar no vestido de Jesus, é somente na barra, eu não preciso tocar nele como todo mundo está esbarrando, todo mundo está apertando Jesus, todo mundo está ali encostado nele, mas eu não preciso não, eu preciso só na barra eu vou ser curada. E ela consegue. E ela, no momento que ela toca na barra do vestido de Jesus, o sangue é estancado. Imediatamente, aquele sangue é estancado. E ela recebe a cura do Senhor. E ela é curada. Por quê? Porque ela não desperdiçou a oportunidade de ser curada. Tem muita gente que desperdiça a oportunidade, por isso continua enfermo. Tem muita gente que desperdiça a oportunidade de salvação, por isso continua nas trevas. Tem muita gente que desperdiça a exortação do Senhor, por isso continua no mesmo lugar que está. Na mesma situação, no mesmo bate-lugar, no mesmo bate-horário, no mesmo... continua no mesmo lugar. Aproveite as oportunidades que Deus te dá, agarre elas, tema a Deus, confia nele, vai lá, Deus é capaz de fazer, se você tomar atitude e aproveitar as oportunidades da sua vida. Outra coisa, quarta coisa, a lei da semeadura é infalível. A lei da semeadura é infalível. Semear é opcional, colher é obrigatório. Gálatas 6:7 diz assim: tudo aquilo que o homem colher, tudo que o homem semear, ele vai colher. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Essa lei é uma lei, gente, é lei. Semeadura é uma lei. Semear, você escolhe. Colher, semear é opcional, você escolhe semear, mas a colheita, ela é obrigatória. Você colhe aquilo que você planta. Você só colhe o que você planta. Se você está plantando coisas hoje na sua vida, você sabe que você vai ter colheita.
Se você está colhendo algo hoje, é porque você plantou algum dia. É uma plantação, de todas as maneiras, em todas as formas. Existem plantações, e você escolheu plantar. Agora, colher, você vai ter que colher. É necessária a colheita. Última coisa. Deus não desiste de nós. Ele sempre nos dá uma segunda chance. Jonas capítulo 3, versículo 1 diz assim: pela segunda vez, o Senhor disse a Jonas. Jonas perdeu a primeira chance. Ele errou. Ele falhou. Ele fracassou. Ele entrou por um túnel que parecia que não tinha fim. Parecia que ele ia morrer naquele túnel dentro da barriga do peixe. Mas Deus deu uma saída, porque Deus é o Deus da segunda chance. E Deus diz para Jonas: Jonas, agora vai. Agora vai, Jonas. E Jonas vai e cumpre o chamado de Deus para a vida dele. Quantas vezes nós esperamos a segunda chance? E que bom que tem a segunda chance. E que bom que Deus nos dá uma segunda oportunidade. De reconhecer os nossos erros. De saber aquilo que... Mas eu escolho hoje plantar sementes boas na minha vida. Eu já plantei muitas sementes ruins. Você que está aqui hoje, eu tenho certeza, você também já deve ter plantado boas na sua vida. Mas hoje você pode escolher o que você... Para você escolher o que você vai semear. Para você escolher a colheita. A colheita você vai ter. Escolha sempre as coisas boas. Escolha sempre o que é de Deus para a sua vida. Porque aquilo que é de Deus, certamente nunca vai falhar na sua vida. O homem sempre vai falhar. Se ele não falhou ainda, ele vai falhar. Se não teve nenhuma falha na pessoa que você anda com ela, ou que você conhece, amigo, marido, esposa, filhos, se ele nunca falhou com você, pode esperar que ele vai falhar uma hora. Em algum ponto da vida, ele vai falhar. Por quê, pastora? Não fala assim, pastora, porque eu tenho um pouco de medo dessas coisas. Pastora, não, nunca vai falhar essa pessoa que está comigo, jamais. Oxe, ele é ser humano. Não é? Ou você casou com um anjo. Ou você tem um filho anjo. O filho é anjo? Não é. Então, vai ter falhas. Mas quando a gente contempla o Senhor, Ele nunca vai falhar com a gente. Ele sempre é Deus. Sempre é Deus. Sempre, sempre, sempre. Eu quero orar com você. Coloque a mão no seu coração. Que o Senhor, Ele nos faça sempre lembrar dessas verdades que... Ele quer que a gente sempre se lembre. Que a gente sempre se lembre que Ele nunca desiste de nós também. Que a gente sempre se lembre que Ele nunca vai desistir de nós. Nós escolhemos muitas vezes fazer coisas erradas. Nós fazemos muitas escolhas erradas. Nós erramos muito. Mas nós queremos fazer escolhas certas. Acertar, nós não queremos errar. Nós queremos fazer coisas mais assertivas na nossa vida. Nós não queremos mais ficar errando. E colhendo, errando, e colhendo. Nós queremos fazer coisas boas para colher coisas boas. Certamente nós vamos colher. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, colocar nossas vidas diante do Teu altar. E reconhecer, Senhor, que o Senhor é o Deus da verdade. Que a Tua palavra é a verdade. Senhor, nós queremos conhecer a verdade do Senhor sobre nós. A verdade de quem o Senhor é. A verdade de quem nós somos.
A verdade, Senhor, que nos liberta. A verdade, Senhor, que é libertadora, que traz libertação para os nossos corações, que traz libertação para as nossas almas, para as nossas emoções, e que nos faz viver melhor, Senhor. Nós cremos que o Senhor tem, ó Deus, propósitos sobre as nossas vidas. Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem, tudo aquilo que o Senhor tem de plano, de propósito, cumpre, Senhor, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, Senhor. Que o Senhor olhe para cada um, contempla cada vida nesta manhã, olha para cada coração, sustenta, Senhor, na sua presença, porque o Senhor diz na tua palavra ali em Hebreus, que o Senhor tudo pela palavra do seu poder, pela palavra do Senhor é tudo sustentado. Senhor, toma agora o teu lugar, libera, Senhor, graça, libera, Senhor, força. Meu Deus, derrama do teu óleo precioso e confirma, Senhor, a tua obra em cada um de nós. Nós precisamos do agir do teu Espírito, precisamos da sua graça renovadora, precisamos do seu amor, Jesus. Envolve-nos com seu amor, envolve-nos com a sua presença e nos dê direcionamento, Senhor, e nos guia pelo caminho eterno, por amor do seu nome, Jesus. Nós queremos te adorar, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Amém, Senhor. Você pode aplaudir a Jesus, querido? Ele é digno da glória. Ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Ele é o perfeito, Ele é o belo. Glória e honra sejam dadas a ti, Senhor.